Boa noite, Agnes. Está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem aí, queridos? Maravilha. Boa noite, César. Vamos dar um tempinho só para o pessoal entrar. Já iniciamos aí. Boa noite, Omar. Boa noite, Lucas. Só dar mais um minutinho aí, para o pessoal ir entrando. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos aí então à segunda parte da live da semana passada, cujo tema é Anjos e Demônios, Origem, Queda e Futuro. Quero só dar uma recapitulada no que foi falado semana passada para aqueles que estão entrando pela primeira vez nessa live, ok? Inclusive, né, se ficou alguma pergunta da semana passada e você quiser ir escrevendo aí, qualquer coisa a Agnes vai estar anotando e vai estar me passando aqui pelo WhatsApp, certo? Meu óculos tá tudo embaçado aqui, mas é porque eu tive que passar a cola, quebrou a armação aqui, então vai do jeito que tá aí, meu querido. Depois a gente dá uns jeitos aí, amém? Então é o seguinte, semana passada, queridos, nós estivemos vendo sobre a questão da origem dos anjos e dos demônios, né? Então nós estivemos vendo que, biblicamente falando, a Bíblia fala que os demônios são anjos, né? Anjos que caíram, certo? Então nós estivemos vendo a questão lá, né, do que diz o texto lá, que o único anjo que a princípio a Bíblia descreve como ele foi criado, né? Obviamente que isso daí tem muitas vertentes que negam isso, que acham que não, que o texto lá tanto de Ezequiel quanto de Isaías não estão falando do diabo, né? Não estão falando nada, é somente sobre o rei da Babilônia e tal, mas, né, a grande maioria dos teólogos entendem que sim, né? Que é uma profecia dupla, né? É uma profecia dupla que também está tratando a questão do rei da Babilônia, mas também está tratando ali a questão de Satanás, né? A questão de como ele foi criado, aquilo que a Bíblia chama de Satanás, né? E nós estivemos vendo também a questão do erro comum, né? Que se tornou uma tradição e que muita gente fala aí, chama o diabo de Lúcifer, né? Fala que o nome do diabo é Lúcifer, né? E a gente está vendo que isso é um erro. Por quê? Porque não se traduz nome. Ok? Nome não se traduz. Você pode transliterar um nome, mas você não pode traduzir o nome. Ok? Então lá, em todas as traduções, Gabriel vai ser Gabriel, Miguel vai ser Miguel, certo? Ainda que está ali no hebraico, né? Faça uma adaptação para o grego, uma adaptação para o latim, certo? Mas Gabriel é Gabriel e ponto final. Ok? Então não. O nome lá, a palavra lá, Rei Léo, ela foi traduzida para Lúcifer no latim, né? E Eósforo no grego, ok? Então, lá no Novo Testamento é descrito como Eósforo, certo? Né? E se dirige também à pessoa de Jesus. E no latim também se dirige à pessoa de Jesus. Então não pode ser nome, né? Senão o Novo Testamento estaria chamando Jesus de Satanás, de diabo, né? Dando a Jesus o nome do diabo. Então isso é um erro muito grotesco e que eu vejo muitos teólogos, inclusive, falando, né? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um teólogo lá defendendo que o nome do diabo é Lúcifer. Não faz o menor sentido, certo? Não faz o menor sentido. Esse cara está 100% equivocado, ok? Nós estivemos vendo também, né, que o único lugar em toda a literatura apócrifa e bíblica, né, canônica e bíblica, é no livro de Enoque, lá que traz o nome do anjo que tentou Eva lá no
no Éden, né, que é Gadreel. Gadreel seria o nome daquele anjo, certo? Então, assim, deixa eu até fazer um parêntese aqui, que às vezes você pode estar entendendo assim, o Pipe está afirmando que o nome do diabo é Gadreel. Não, eu não estou afirmando nada, estou falando que esse nome aparece no livro de Enoque, ok? Né? Se de fato é o nome dele, não sei, ok? Gadreel é um nome de anjo, né? Porque todo o nome que tem El no final, né, possivelmente é um nome que remete a Deus, né? El sempre é assim, né? Gabriel, Miguel, né? Ezequiel, porque El na língua cananeia é Deus, certo? Então Gadreel, né, seria o nome desse anjo que caiu, ok? Que tentou Eva lá. Nós estivemos vendo que é só a questão da origem, e um rapaz aqui da comunidade de Gólgota, o Fernando, trouxe uma questão que ficou bem interessante em relação lá ao texto de Ezequiel, que fala que Gadreel, né, no caso lá, ele era o guardião, né, ele era, fala querubim guardião. Então o Fernando estava falando que da possibilidade de Satanás, né, do diabo, naquele tempo ali, enquanto não caído, ele tinha sido colocado como guardião do Éden, né? E depois eu estive dando uma refletida em cima dessa especulação, né, porque é uma especulação que a gente está tratando aqui, né, nós não temos como afirmar algumas coisas aqui de modo biblicamente, né, com aquela afirmação que às vezes a Bíblia tem, né, a Bíblia tem aquelas afirmações que são categóricas, né, pão tá ali, está escrito e amém, né, algumas outras coisas não. Mas ali é interessante que quando Eva e Adão e Eva são expulsos do Éden, Deus coloca dois guardiões, né, dois anjos para guardarem, né, o Éden, para que eles não possam novamente entrar, né. Então são sinais, certo? São sinais que dá possibilidade realmente de que Gadreel fosse o guardião do Éden, né, porque ele estava lá dentro, né, ele entrou no Éden, foi lá, né, e fez tudo aquilo ali. Então provavelmente a queda dele tenha sido ali, certo? Provavelmente a queda deles tenha acontecido ali. Então a gente esteve falando também dos tipos de anjos, né, que a Bíblia revela, né, que são os arcanjos, os querubins e os serafins, né? E daí lá o livro de Enoque fala de uma outra categoria de anjos que seriam os orfanins, né? Então ele cita essas três categorias de anjos e cita ainda mais os orfanins. A Bíblia não revela nada a respeito dos orfanins, né? Muita gente assim pode questionar essa questão de eu estar fazendo uso do livro de Enoque. Mas volto a falar, toda vez que eu citei a questão do livro de Enoque, é porque a Bíblia também cita o livro de Enoque, certo? Então a Bíblia cita lá, então eu estou me baseando naquilo que a Bíblia fala e especulando, né, algumas coisas, ao mesmo tempo em que a gente tem aqui algumas revelações bíblicas que confirmam, que parecem confirmar tudo isso que eu estou falando, ok? Mas, né, tem coisas aqui que a gente realmente não tem como afirmar, né? Por exemplo, que o nome do diabo realmente é Gadreel, ok? Né? Aí é uma questão de cada um relevar se de fato o livro de Enoque nessa questão foi inspirado ou não, certo? Se é de fato isso ou não. E como que ele chegou a essa conclusão, sendo que a Bíblia, né, todo o Antigo Testamento não revela o nome do diabo, né? Em nenhum lugar da Bíblia revela o nome de Satanás. Ok, queridos? Que mais? E a gente esteve falando também a respeito, né, de como que são esses os arcanjos, os serafins e os querubins. A gente esteve falando a respeito disso também, né? Citando isso biblicamente. Aí nós estivemos entrando no segundo ponto, que é a questão da queda, né? Estivemos vendo a questão da origem e estivemos vendo também a questão da queda de Satanás e dos seus anjos, né? E a conclusão é que houve pelo menos duas quedas, né? Que é a primeira queda que acontece então no Éden, né? Especulando-se que tenha sido ali realmente, né? Isso explicaria a razão também, né? Explicaria por que Satanás estava ali no Éden, né? Porque se ele fosse o guardião do Éden, realmente ele estava ali no Éden, então guardando ali, né? Os dois ali, e ele que foi, então, acabou sendo esse veículo da queda da humanidade e também possibilitando também a sua própria queda, ok? Então, existe a queda ali no Éden,
né, a forma como Deus lida ali com tudo aquilo ali. E nós tínhamos vendo também da segunda queda dos anjos, né, que foram aqueles 200 anjos que caíram lá, antes do dilúvio com aquelas mulheres que tiveram relações sexuais, e dali nasceram os Néfilins, certo? Falei também que eu tive muita dificuldade de aceitar essa história como verdadeira durante muito tempo, ok? Mas hoje assim, eu não abraço ela como uma verdade, certo? Mas a gente tem realmente uma unha encravada, a gente tem uma pedra no nosso sapato, que é o fato de Judas e 2 Pedro confirmarem essa história, tá ok? Né? Confirmarem. Então assim, queridos, né, eu acredito na Bíblia, e se a Bíblia está confirmando, então eu acredito que seja isso mesmo, né, que tenha acontecido, ainda que na minha mente seja difícil aceitar isso, mas ok, é o que a Bíblia está falando ali, e parece que realmente confirmar que lá no capítulo 6, lá, quando a Bíblia fala lá no capítulo 6, que os filhos de Deus viram, né, as filhas dos homens e tiveram relações, né, e dessas nasceram os Néfilins, né, então vai confirmar realmente aquilo que Enoque está falando, ok? E aí existe também uma terceira queda, que na verdade não é necessariamente uma terceira queda, né? Está muito ligada ainda à primeira queda, porque esses 200 anjos que caíram na segunda queda, todos eles foram presos. É o que 2 Pedro e Judas revela, né? Estão presos lá no Tártaro, né? Que é uma espécie de inferno dos demônios, né? Desses anjos que caíram, desses anjos específicos que caíram, certo? Esses anjos que caíram junto com Satanás, lá na primeira queda, né, essa batalha toda, e ali a gente esteve vendo também que houve também uma segunda queda deles, né, dos lugares celestiais, na posição em que eles estavam ali. Então a gente citou lá todo o livro de Apocalipse, né, e que o que causou essa queda foi lá aquela ida dos 70, né, quando Jesus envia aqueles 70 lá para pregar o evangelho, e quando eles voltam relatando o que tinha acontecido, Jesus responde para eles falando assim, olha, né, eu vi Satanás caindo como raio, né, tá certo? Depois o livro de Apocalipse vai confirmar isso, que foi o evangelho que causou essa queda, né? Derrubou o acusador, porque parece que até ali o acusador tinha um certo acesso à presença de Deus, aonde ele acusava a humanidade, né? Então, a partir do evangelho, ele perde essa posição, né? O apóstolo Paulo fala que Satanás foi despojado na cruz, né? Ou seja, foi tirado todo o seu poder, né, de atuação para com quem? Para com a igreja, né? Tá, apesar de estar ao nosso derredor agindo, ele perde essa posição. Então, tudo isso, né, tentando falar aí essa questão dessa terceira queda, que na verdade tem muito mais a ver com a primeira queda, certo? São os mesmos anjos que caíram na primeira queda, agora tem esse lugar, então, nas regiões celestiais, da onde eles são caídos também. Amém? Então, depois você escuta lá a live da semana passada para você entender melhor essa questão, ok? O que mais aqui? Descrição, Ok. Então, assim, hoje nós vamos tratar, ainda tratando a questão da queda, né, do segundo ponto, a ação dos demônios neste mundo. Então, ainda que eles são seres caídos da sua posição angelical, a qual eles ocupavam antes, né, como seres de luz, e eles caem nessa primeira queda, né, não estou então me referindo aos 200 anjos que caíram lá em Gênesis 6, porque esses daí, segundo Pedro e segundo Judas, estão presos, ok? Aguardando lá o dia do julgamento, né? Agora, em relação a esses demônios que caíram, esses anjos que caíram junto com Gadriel ou com Satanás, né, com o diabo, né, é sobre esses, então, qual é a ação deles na nossa vida ou nesse mundo, ok? Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui ele está falando isso. O que ele está fazendo? Ele está ao derredor.
né? A ação dele é contra a humanidade, né? Ele tem um ódio profundo pela humanidade, especialmente pelos filhos de Deus, e ele está ao derredor de todos nós, tentando nos tragar, ok? Tentando escravizar, né? Ele tentou Jesus lá no Éden, né? Ele é cara de pau mesmo, e ele está aí, agindo, né? Tem um livro que eu gosto muito, tem muita gente que não gosta desse livro, né? Claro que se trata de uma ficção, né? É uma ficção, então não é um livro assim que tem assim por finalidade de tratar alguma coisa como uma verdade, né? É simplesmente uma visão que o Frank Perry traz assim do mundo espiritual, tenta ali, né, relatar isso de um modo fictício, mas que é muito interessante, né? Eu já li o volume 1 e o volume 2, que é o Este Mundo Tenebroso, né, do Frank Perry. É um livro de ficção, meus queridos, mas que trata da questão da espiritualidade, do mundo espiritual, né, da batalha espiritual, né, dos anjos, dos demônios, o que acontece quando você ora, né, a guerra espiritual que ocorre, né, e que realmente tem até, de certa forma, uma base bíblica para essas coisas que acontecem ali, né, porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, né, nas regiões celestiais, né, nas regiões celestiais. Então, nas regiões espirituais. Então, como que isso acontece? Não sabemos, né? Então, esse livro é uma tentativa, mas que vale a pena ler, ok? Frank Perry, Este Mundo Tenebroso, tem o volume 1, o volume 2, tem O Pacto, tem O Profeta. Se eu não me engano, são 4 livros que o Frank Perry escreveu nessa linha a respeito de batalha espiritual, ok? Tem muita gente que não gosta, mas eu estou indicando aí para você que quiser ler, né? Eu li, gostei muito, minha esposa leu, gostou muito, né? 1 Timóteo 5,15 fala que um dos propósitos dele também é desviar você, que é cristão, do caminho, entendeu? É tirar você do caminho, né? Lá em 1 Timóteo 5,15 diz assim: porque já alguns se desviaram indo após Satanás, né? Olha só, Paulo está falando isso para Timóteo, fala, olha, alguns ali, que estavam na igreja já se desviaram, né? Já foram embora, né? Indo atrás de quem? De Satanás, né? Que estava ali ao derredor e acabou conduzindo essas pessoas, né? A gente tem lá o caso de Ananias e Safira, né? Olha o que Atos 5,3 fala. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então olha só que coisa séria, né? Ele conseguiu falar no coração lá de Ananias e Safira, o diabo, né? Falou, convenceu eles a mentir para o Espírito Santo. Okay? Então, para você ver como o negócio é sujo, né? E eu e vocês podemos estar sujeitos a esse tipo de mentira, por isso que temos que estar atentos a tudo isso, né? Lá em Mateus 16, 23, olha só, ele é tão sujo que ele tentou Pedro contra o próprio Jesus para fazer Jesus desistir da sua obra, do seu alvo, que era a questão da cruz, né? Lá em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus repreende Pedro, porque percebe, né, tem esse discernimento de perceber que o diabo estava usando a boca de Pedro, certo? Então, olha só. Então, a gente está sujeito a isso, querido. Eu estou falando de um discípulo de Jesus que estava ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque às vezes a gente pode estar sendo realmente um instrumento do diabo, entende? Eu não acredito assim em possessão demoníaca de gente nascida de novo, ok? Mas acredito na influência. Certo? Eu acho que o diabo pode influenciar a minha boca, pode influenciar a minha mente, pode influenciar uma atitude minha, né? Pode tentar me fazer tropeçar, pecar, me tirar do caminho, ok? Isso é uma investida do diabo, né? A parábola do semeador diz que ele pode roubar a semente do evangelho dos corações, né? Olha só o que diz lá em Marcos 4,15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, olha só, né? O diabo ele também tem esse poder, é o que Jesus está falando.
é que o diabo tem esse poder de, inclusive, arrancar, né, a semente do evangelho de um coração que está ali recebendo o evangelho. Olha como a coisa é suja, realmente, né? Inclusive, para enganar as pessoas, ele pode se transfigurar em anjo de luz. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, 14. Diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, nem tudo aquilo que aparentemente pode ser da luz, entre aspas, necessariamente é da luz. Ok? Então, por quê? Porque o próprio diabo pode se transfigurar em anjo de luz, supostamente anjo de luz, e algo com uma roupagem de verdade, uma roupagem de luz, uma roupagem de Deus, de Jesus, tudo, e estar sendo simplesmente o próprio diabo, né, agindo nessas situações. Ok? Assim como ocorreu com Jó, ele ainda procura autorização de Deus para nos destruir. Olha só, lá em Lucas 22, 31, olha o que Jesus fala para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Eu tive uma experiência de um amigo na época do seminário, em que ele chegou para mim assim e falou assim: Pipe, olha, eu estava orando e Deus mandou eu vir falar uma coisa para você, né? Que o diabo tem impedido a tua vida para Deus, mas o Senhor tem guardado a tua vida, tá certo? Então, assim, estou falando de uma experiência minha, e eu tenho certeza realmente isso, que o diabo odeia você e quer te matar, quer te destruir todos os dias da tua vida, quer te tirar do caminho, quer colocar na tua mente pensamentos impuros, pensamentos de destruição, quer destruir a tua vida, muitas vezes quer usar a tua boca de maneira destrutiva na vida dos outros, ok? Então, cuidado, meus queridos. Pode manter uma pessoa encurvada durante anos debaixo de sua escravidão. Então, realmente, o diabo ele também pode, inclusive, transmitir doenças, né? Manifestar doença na vida das pessoas. Lá em Lucas 13,16 diz isso, ó. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Ou seja, essa pessoa estava encurvada, Jesus vai lá e expulsa o diabo da vida dela e ela volta para a posição ereta, né? Então, que coisa, né? Que coisa de louco isso, entende? Então, realmente, não estou dizendo que toda doença é o diabo, mas que existem doenças que realmente pode ser simplesmente uma possessão demoníaca, uma ação do diabo escravizando a vida de uma pessoa, ok? Ele mantém a vontade das pessoas aprisionadas a dele. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que muitas pessoas por aí, especialmente aqueles que não estão em Cristo Jesus, a vontade dessas pessoas não é uma vontade livre. Essas pessoas têm a sua vontade escravizada pelo diabo. É o que Paulo está falando aqui, certo? Então nós estamos falando sobre o quê? Sobre o poder desses demônios, o poder desses anjos caídos, de Satanás e seus anjos, né? Agindo na humanidade, agindo na vida de cada um de nós, tentando operar nas nossas vidas esse tipo de coisa, enquanto que alguns de fato estão aí, né? Enfrentando uma doença causada por algum tipo de demônio. Eu não estou falando aqui toda a doença, mas algumas doenças, pelo menos é o que a Bíblia parece denotar. Ok? E muitos deles, se não a maioria daqueles que não estão em Cristo, têm a sua vontade escravizada pelo diabo. Ok? Procuram atrapalhar a obra de Deus, é o que fala lá em 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Olha só, Paulo está falando então que o diabo pode se colocar impedindo a obra de Deus na tua vida, na igreja, no teu ministério, em qualquer coisa que seja. O diabo pode tentar impedir e impede, né? O que Paulo está falando aqui, ó, que o diabo impediu aquilo que eles tinham como objetivo aqui nesse caso, ok?
Lá em Apocalipse 2:10, ó, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Apocalipse também está confirmando que o diabo vai impedir, vai se colocar no caminho para tentar impedir a obra de Deus, ok? Outra função também desses demônios nesse mundo, né? Possuírem o corpo daqueles que mexem com algum tipo de ocultismo. Jesus lidou em diversas ocasiões com pessoas possuídas por demônios. Em uma ocasião, inclusive, a pessoa estava possuída por uma legião deles. Ou seja, 6.000 demônios, né? Uma legião é composta por 6.000 soldados, né? Uma legião romana, 6.000 soldados. E aqui no caso, quando tinha uma legião na vida daquela pessoa ali, equivale então a 6.000 demônios. Como que isso se dá? Não sei, queridos. Não sei. Eu não sei como 6.000 mentes conseguem ocupar uma mente humana, né? Um espírito humano, a alma humana. Não sei. A gente não tem explicação para isso, ok? Lá em Lucas 22:3, né? Entrou, porém, Satanás... desculpa. Lucas também relata que ele possuiu o corpo de Satanás para atrair... O corpo de Jesus... Oh, que coisa! Falta aqui. Lucas relata que ele possuiu o corpo de Judas para atrair Jesus, ok? Lá... Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22:3. Certo? Ou seja, o próprio Satanás possuiu o corpo de Judas, o que levou ele a trair Jesus. Certo? É o que o Evangelho de Lucas está relatando. Certo? A outra coisa é acusar os seres humanos dos seus pecados de Deus. Ok? Lá em Apocalipse 12:10 diz: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Mas agora, graças a Deus, quanto à igreja, nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. A outra coisa, buscam adoração dos seres humanos. Paulo denomina os deuses como demônios, certo? Então, lá em 1 Coríntios 10:19-20 diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, todo tipo de idolatria, é por isso que o diabo tem prazer em propagar a idolatria, porque a idolatria é automaticamente a adoração a ele. Então, é a forma dele ser adorado, ele se passando por um outro Deus, ok? Então ele também tem essa função nesse mundo, procurar a adoração dos seres humanos, ainda que não necessariamente, né, usando uma capa do diabo, de Satanás, ainda que muitas religiões, né, alguns movimentos aí afros, literalmente adoram o diabo, literalmente, né? Assim, é direcionado mesmo, não tem nem atuação, né? É direto mesmo aquilo ali, né? No entanto, nas outras religiões, né, politeístas, ele se transfigura, então, sob a forma de um outro Deus e recebe, então, esse tipo de adoração. Pelo menos é isso que Paulo está falando aqui, né? Em 1 Coríntios, Paulo está falando isso, que não existe outros deuses. O que existe são demônios, certo? Quando uma pessoa adora um outro Deus, que não o Deus bíblico, ele está adorando, então, a um demônio, ok? Segundo a Bíblia Sagrada, né? Então devemos nos revestir de toda a armadura espiritual, submetermos a Deus e resistir ao diabo. Amém, queridos? Agora, a ação dos anjos que não caíram. Nós tínhamos vendo a ação dos demônios e agora vamos ver a ação dos anjos que não caíram. Então lá, Apocalipse 1:1, eles são mensageiros do céu em toda a Bíblia. O próprio livro do Apocalipse foi revelado para João por um anjo que trouxe a palavra de Jesus. Lá diz então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
Então, o livro de João, o livro de Apocalipse, foi revelado para João por meio da vida de um anjo. Um anjo levou essa revelação para João e João, então, escreveu o livro do Apocalipse. E inúmeras outras passagens bíblicas em que os anjos aparecem trazendo recados e direcionamentos para o povo. Por exemplo, o caso de Sodoma e Gomorra. O aviso, por exemplo, de que José deveria fugir para o Egito, e tudo mais. Então, eles têm essa função de serem mensageiros, de trazerem uma mensagem da parte dos céus para a igreja ou para o povo de Deus. Eles servem Jesus e o seu reino. Então, lá Mateus 4:11, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ok? Então, os anjos foram lá e serviram Jesus depois dos 40 dias de deserto. Quando vão prender Jesus, é uma coisa muito interessante. Olha o que Jesus responde para eles, quando eles vão tentar prender Jesus lá. Ele fala assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, se cada legião romana era composta por 6.000 soldados, Jesus poderia ter convocado ali, se ele quisesse, 72.000 anjos, ou mais, ele fala, para virem em socorro e auxiliá-lo ali. Isso demonstra o quê? Que Jesus estava totalmente despido, de fato, da sua glória e do seu poder enquanto homem, ok? Permanecia sendo Deus, mas ali como homem, ele não exerceu em momento algum o seu poder como Deus, certo? Porque ele não precisava de anjo nenhum, Era só ele piscar ali, soprar, morria todo mundo, certo? São eles que estavam no túmulo de Jesus e falaram para as mulheres que ele havia ressuscitado, lá em João 20:12. Então eles também são testemunhas da ressurreição. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles libertam Pedro de uma prisão. Tudo isso que eu estou falando que os anjos têm essa função de serem mensageiros e também de servirem o reino, servirem a igreja. Lá em Atos 12:7, olha só. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, certo? Então, um anjo também vai lá e liberta também Pedro da prisão. O autor de Hebreus, ele fala que nós podemos hospedar anjos sem sabermos. Lá em Hebreus 13:2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, também isso. Você pode, às vezes, não ter consciência disso, mas às vezes você pode estar hospedando um anjo na sua casa sem que você saiba. Pedro fala que os anjos almejavam a tarefa de pregar o evangelho, em 1 Pedro 1:12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ok? Pedro também fala que os anjos respeitam os demônios. Então, ainda que muitas vezes a gente possa se comportar de uma maneira desrespeitosa com o diabo e com os demônios, Pedro fala uma coisa bem interessante aqui, que a gente deveria estar atento em relação a essa questão da forma como a gente se refere ao diabo, a forma como a gente se relaciona com a nossa postura em relação ao diabo e aos demônios. Olha o que fala lá em 2 Pedro 9:11. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder,
fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Olha só o que Pedro está falando, né? Pedro está falando assim, olha, nem os anjos que são mais poderosos do que nós ousam se referir a esses seres na presença de Deus de uma maneira injuriosa, desrespeitosa. Então, né, quantas vezes eu mesmo, né, falei com uma forma assim, né, meio chula a respeito do diabo, né? Então, aqui nós temos que tomar todo o cuidado, certo? Esse texto está no contexto em que ele fala dos anjos que estão presos, tá, queridos? Certo? Depois você vê lá em 2 Pedro 2, 9 a 11, e os versículos anteriores ele está tratando justamente sobre os anjos que estavam presos. Judas também ensina a mesma coisa se referindo a esses anjos, certo? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Certo, queridos? Então aqui as funções dos demônios e as funções dos anjos. Amém? Vamos então à terceira parte, a parte final, que é a parte do destino. Tem pastor que entrevista o demônio no púlpito. Pior que tem, Lucas. Vamos lá. O destino. Quanto aos demônios, primeiramente. Como já vimos anteriormente, os anjos da segunda queda, né, que é aqueles que caíram lá em Gênesis 6, serão soltos no último dia e receberão o juízo final. Do mesmo modo, Satanás e seus anjos, que caíram lá na primeira queda. Okay? Lá em Judas 1,6 diz isso, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Dá lá em 1 Coríntios 6,3 diz, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. É interessante isso, né? Que nós que vamos julgar esses anjos. Obviamente não são os anjos que não caíram, né? Está se referindo, claro, aos anjos que caíram, certo? Estão me perguntando por que Satanás queria o corpo de Moisés. Olha, boa pergunta, né? A Bíblia não fala, o que a gente pode fazer, Diego, é especular, né? Alguns pensam que ele queria que pegasse o corpo de Moisés ali para tentar fazer com que o povo adorasse, né, o corpo de Moisés, algum tipo de idolatria, né? É isso que o Macarrão falou ali, né? Provavelmente para criar algum tipo de religião em cima do corpo, né? Algum tipo de idolatria. Isso a gente especula, né? Provavelmente, né? Então a palavra mesmo é essa, provavelmente, né? Não temos certeza, né? A Bíblia não revela, certo? Na verdade, a Bíblia não revela nem essa questão dessa disputa aí, né? Apenas aqui Judas fala a respeito disso. Alguns falam que está se referindo a respeito de um livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés. Eu já li esse livro e, pelo que eu lembro, esse relato, eu não lembro se esse relato está lá. Okay? Eu tinha que dar uma lida de novo, né, para verificar de fato, né? Quando eu for dar a respeito dos livros apócrifos, provavelmente semana que vem, eu posso trazer isso e responder em relação a isso, se o livro A Assunção de Moisés de fato traz essa história, ok? Certo? Mas é interessante em relação a essa questão do corpo de Moisés, porque alguns adventistas e algumas outras seitas por aí, né, algumas outras linhas teológicas, eu considero o adventismo uma seita. Desculpa se você está me ouvindo dessa forma, mas o adventismo do sétimo dia para mim é uma seita, né? A igreja evangélica brasileira reconhece como uma seita, ok? Ainda que eu tenha muitos amigos adventistas, mas estou falando da questão doutrinária, certo? O que eu ia falar? Em relação a essa questão eles falam que Moisés ressuscitou, né? Que Deus ressuscitou Moisés e depois Moisés, então, foi arrebatado aos céus ressurreto, ok?
Mas, porém, o problema é que o livro, esse texto que está falando, o livro de Judas, ele contraria isso, né? Ele está falando que eles estavam disputando o corpo de Moisés e não a vida de Moisés, não Moisés, né? O corpo de Moisés. E o próprio livro A Assunção de Moisés, esse livro apócrifo, quando eu li, está muito claro lá que, de fato, Moisés tinha morrido, entendeu? Morreu, foi enterrado o corpo lá e ninguém sabe no que foi enterrado, ok? Certo? Beleza? Quiserem colocando aí as perguntas aí, né? Na ortodoxia, eles acreditam que a alma ainda está ligada ao corpo, esperando o dia do juízo. Na ortodoxia, olha, eu não sei, Lucas, para mim essa é uma informação nova, né? Eu creio na imortalidade da alma, eu tenho uma visão, posso até fazer uma live sobre a imortalidade da alma. Eu penso que não existe base bíblica alguma para falar esse tipo de coisa, né? Que a alma fica ali ligada ao corpo. Isso para quem é dicotomista, né? Para quem olha que a questão do etéreo e do físico, né? O corpo e a alma seria a questão do espírito, né? Eu creio que quando a pessoa morre, o espírito vai para Deus, ou seja, a alma e o espírito, certo? E o corpo fica ali, né, aguardando a ressurreição. Mas isso aí numa outra live eu posso tratar isso daí, ok? Quanto então lá, deixa eu ver aqui. Então nós iremos julgar os demônios. Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo, ou seja, lá o tal do Gadriel, né, o tal do anjo lá do Éden, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém. Então, esse é o destino final, é o futuro, né, de todos os anjos que caíram, né, da primeira queda e os da segunda queda. Okay? Satanás e os seus anjos e aqueles 200 que foram presos lá em Gênesis 6. Okay? Quanto aos anjos que não caíram, lá em Mateus 13:49, diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Então, assim, biblicamente falando, o destino dos anjos em relação à nossa história, ligada à nossa história, é que no final eles também farão parte desse julgamento, né? Aí também tem uma questão de escatologia, né, de uma visão escatológica que eu tenho, né? Os anjos fazem parte do arrebatamento, né? E o arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares, ok? Eu não vou falar nessa live sobre escatologia, até estava vendo um vídeo esses dias do Daniel Mastral, né, e falando sobre escatologia. Pelo amor de Deus, que desespero que me dá ver esses caras falando sobre escatologia aí. E a grande maioria desses teólogos que falam sobre escatologia hoje, e músicas que muitas vezes estão escritas sobre escatologia, é uma besteira, querido, sabe? Desculpa falar isso com talvez um pouco de arrogância, sabe? Mas a maior parte dessa visão escatológica que você escuta por aí, eu vou te falar, sabe, como teólogo, que é besteira, ok? Não condiz, de fato, com a Bíblia Sagrada, ainda que tenha essa roupagem de ser fundamentada na Bíblia, não é bem por aí, ok? Depois, quem quiser assistir lá a minha série de pregações sobre escatologia, depois você pode lá procurar lá no site da Gólgota, você vai encontrar lá. Só coloca lá Pastor Pipe Escatologia, vai aparecer lá. Se eu não me engano, são 17 ou 19 pregações sobre escatologia. Ou então você me chama no privado, depois eu mando para vocês ali todos os links de escatologia, falando sobre a visão para mim, que é a bíblica, né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Eu não consegui terminar ele ainda, faltam alguns ajustes para completar ele, mas se Deus quiser, esse ano eu ainda lanço meu livro sobre escatologia, né? E já fazendo uma propaganda aqui, eu acho que vai ser um dos melhores livros já escritos sobre escatologia que eu tenho conhecimento, ok? Eu já li muito livro sobre escatologia e eu desconheço um livro da forma como ele foi escrito, ok? Mas isso daí, mais para frente, eu posso falar melhor sobre isso, ok? Então os anjos vão participar dessa questão do arrebatamento, essa questão do juízo final, né, da parousia ali na vinda de Jesus. E não somente esse texto, há outros vários textos que falam a respeito de Jesus vindo com os seus anjos, né, trazendo juízo.
né? E o arrebatamento fazendo parte desse momento em que nós teremos esse encontro com o Senhor nos ares, os quais os anjos vão separar e vão nos levar aos ares para todo o sempre, né? Ok? Então, assim, essa imagem da parousia, como que vai acontecer, que Jesus vai aparecer, eu fico pensando assim, né, que a nossa visão sobre a realidade, a gente não consegue explicar como é que essa questão, por exemplo, que quando Jesus está subindo ali, ascendendo aos céus, ele sobe numa nuvem, tá? Mas daí o que acontece? Ele vai para o espaço sideral, né? Eu tive um debate com uns criacionistas esses dias, né? Não estou falando que todo criacionista crê nisso, né? Mas uns criacionistas falando a respeito tentando definir como que será o céu usando leis da física, né? E eu tive uma discussão ferrenha com eles falando assim, não, queridos, vocês não podem falar esse tipo de coisa. Vocês não têm como afirmar como vai ser o céu. E fiquei lá, sabe, uma semana discutindo sobre isso, e os caras querendo me empurrar a goela abaixo, e os caras falando que, inclusive, não existe outro, olha só, esses criacionistas falando isso, que não existe outro mundo além desse, né? Ou seja, Deus habita nesse mundo. Né? Ou seja, eu falei, então o céu é um planeta? Eu comecei a questionar ali, né? Daí começou a virar meio que baixaria lá, uma tiração de sarro, e eu comecei a utilizar o meu lado irônico da coisa, que eu também tenho um lado irônico, e quando muito provocado, isso se manifesta, né? O Exu ironia começa a se manifestar, e eu comecei também a tirar sarro de algumas coisas, né? Então, assim, a gente não sabe, né? Quando Jesus ascende aos céus, ele desaparece. Né? Então dá uma impressão, Enoque ele fala sobre isso, né? Enoque fala sobre os 10 céus, né? Até posso falar uma live de repente só sobre o livro de Enoque, mas ele fala sobre os 10 céus, né? E que eu acredito que são dimensões, né? São dimensões, o céu é uma dimensão, o mundo espiritual é uma dimensão paralela a esse mundo, né? Uma realidade a qual nós não vemos, entende? Nós não vemos, mas está ali. Deus, quando quer manifestar ele, manifesta, entende? Então imagina, né, como vai ser, o céu vai se rasgar. Né? Essa dimensão da eternidade, a qual a gente não consegue ver, vai se rasgar e vai aparecer do mesmo modo, a gente vai passar por essa dimensão, né? Por esse portal, sei lá o que é, né? Nós não sabemos, ok? Só tomar uma aguinha aqui. O tormento eterno será eterno mesmo ou terá um fim? Olha, querido, eu posso fazer numa live também tratar sobre a questão do universalismo, né? O universalismo afirma que não, né? Utilizam lá essa palavra eterno. Essa palavra eterno no grego, realmente ela tem assim, ela pode ser traduzida como um tempo, ok? Um tempo, certo? Apenas um tempo. Pode ser traduzida dessa forma, né? Não algo literalmente eterno, mas somente um tempo, né? Um tempo no tempo. Porém, é complicado, porque essa mesma palavra ali que fala então, digamos lá, que fala eternidade para aqueles que seriam lançados no lago de fogo, também fala sobre a mesma palavra no grego eterno, também fala para a vida eterna. Então essa vida eterna também tem um tempo, entende? Então é difícil, porque esses caras daí tem que traduzir assim. Para o inferno é um tempo curto, né? E a eternidade, então, é realmente, a vida eterna é eterno de fato, entendeu? Então é muito difícil, né? Mas eu não vou falar sobre universalismo hoje, mas numa outra live eu posso tratar a respeito do universalismo. Também estou escrevendo um livro sobre o inferno, onde eu vou tratar também a questão do universalismo, o qual eu não creio, ok? Alguns teólogos acreditam que o dilúvio também tinha a função de livrar a humanidade do sangue de Néfilins. Eu também acredito nisso. Mas o livro de Enoque diz que um arcanjo os mataram. Quem tem mais razão ali? Ou é meio a meio? O livro de Enoque fala que foram os anjos que mataram esses Néfilins, né? Mas talvez algumas pessoas, né, o criacionismo, por exemplo, né? Por isso eu estou falando, a minha discussão foram com alguns criacionistas, tá, queridos? Eu sou criacionista e eu não estou falando mal do criacionismo, tá? O criacionismo não ensina nada a respeito disso que eu acabei de falar ali, que foi a minha discussão, ok? Alguns criacionistas, dentro de um grupo de criacionistas que eu faço parte, vieram com essa teoria de querer descrever a eternidade e a gente teve uma discussão, ok? Mas
O criacionismo em si não tem nada que ensina esse tipo de coisa aí, de falar como vai ser o céu, ok? O criacionismo acredita que o dilúvio, de fato, acabou com os dinossauros, né? Então, talvez, né, não sei, é uma coisa assim que a gente não sabe dizer, ok? Mas ali o livro de Enoque fala, então, que os anjos mataram esses néfilins, né? Talvez os anjos tenham usado o próprio dilúvio para matar esses caras, ok? Mas aí são especulações. Biblicamente falando, a gente não tem como afirmar nada nesse aspecto, ok? Uma coisa que eu queria tratar, queridos, quase encerrando aqui, por que os anjos que caíram não tiveram uma segunda chance e os seres humanos tiveram? Essa é uma pergunta. Porque, por exemplo, os homens também caíram e tiveram uma segunda chance. Ok? Certo? Já os anjos que caíram não tiveram uma segunda chance. Né? Satanás caiu, né? Se lascou. Ok? Aqueles anjos lá antes do dilúvio caíram, também se lascaram. Certo? Né? Então, por que eles não tiveram uma chance e nós tivemos uma segunda chance? É uma pergunta. Então, olha só, a minha resposta para isso é porque os anjos foram feitos seres celestiais e os homens foram feitos seres terrenos. Os homens não foram feitos seres celestiais. Okay? Seres celestiais são anjos, querubins, serafins, né? Orfanins, arcanjos, certo? São seres celestiais. Os homens foram feitos seres terrenos. Então, os anjos eles caíram de uma condição a qual nem Adão e nem Eva jamais experimentaram. É como se, por exemplo, queridos, nós fôssemos, depois dessa condição aqui, nós fôssemos para o céu e do céu, então, nós voltássemos para essa condição. Por quê? Depois de estarmos lá, na presença de Deus, vendo o trono de Deus, vendo a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, cair dessa condição, não resta nada o que ser feito para essa pessoa que experimentou essa realidade. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala assim, que aqueles que já experimentaram, já provaram, não é isso que o autor de Hebreus fala? Ele fala assim, é impossível renová-los para o arrependimento. Porque o cara já provou, o cara já experimentou, o cara estava lá. Viu Deus, viu a glória de Deus, viu o trono de Deus. Eternamente estava lá, na presença de Deus. Entendeu? E ele cai dessa condição, não tem volta. Certo? Não tem volta. Nós, os seres humanos, nunca, nem de perto experimentamos isso um dia na vida. Nós fomos criados seres terrenos que serão revestidos daquilo que é celestial, daquilo que é imortal, e seremos conduzidos então para uma condição de nunca mais podermos cair daquela condição. São duas criações distintas, por isso que aos anjos não foi dada uma segunda chance, por causa da condição em que eles foram criados e aquilo que eles já experimentaram em Deus. Nós nunca experimentamos isso e iremos experimentar isso. Pelo menos aqueles que creem em Cristo. Né? Não todos, mas aqueles que creem em Cristo serão então revestidos de imortalidade e receberão então um corpo celestial. Né? Um corpo imortal. Amém? Certo? E então aí sim nós veremos o trono de Deus, a sua glória, os serafins, os querubins, né, os arcanjos, as hostes celestiais, e estaremos para sempre com o Senhor. Estão discutindo o que a respeito do dilúvio aí? Como criacionista eu creio que os dinossauros foram realmente extintos no dilúvio, ok? Mas, claro que quem é evolucionista vai discordar, vai dizer que eles foram há milhões de anos antes do dilúvio, mas ok, mas estuda o criacionismo, que o criacionismo tem muita base científica e comprova isso realmente, que o dilúvio foi a causa da extinção dos dinossauros.
né? Acho que o Dalton está falando aí a questão dos fósseis, né? Os fósseis são a prova disso. Na aula que eu dou de apologética, eu dou uma aula a respeito dessa questão dos fósseis, né? Como eles se originam. Então é toda uma questão de, né, precisa ter elementos para que haja realmente uma fossilização, né, precisa ter alguns elementos, né, que é argila, sal, né, lama, e tem que ser abrupto, né, não pode ser, né, periódico, tem que ser abrupto o negócio, pam, para que depois possa haver fossilização, senão não tem como, ok? Então, aceitar que os demônios podem ter uma segunda chance é o mesmo que dizer que depois da ressurreição, no fim do mundo, tendo nossos corpos revestidos de imortalidade, lá no céu, a gente possa cair e pecar novamente, o que é impossível. Os homens experimentam um processo totalmente contrário ao que os demônios vivem. Os homens são seres terrenos que, por causa de Cristo, serão transformados em seres celestiais. Os demônios perderam a sua condição de seres celestiais. Perguntas, queridos? Mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida que tenha ficado? Para quem quer se inteirar melhor sobre a questão do dilúvio, assistam lá os vídeos do Adalto Lourenço, né, falando sobre dilúvio. Nossa, é bem interessante. Tem muito vídeo ele falando sobre a água do mar, que era doce. Né? Há evidências científicas de que a água do mar era doce. Então, tem uma pregação também do livro de Gênesis, né, uma série em cima do livro de Gênesis, onde eu também falo algumas coisas ali a respeito do dilúvio, que vale a pena interessante. Que vale a pena dar uma olhada lá. Os caras, deixa a Marina Silva quieta lá, coitada. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor algumas coisas, né? E volto a falar que algumas coisas, obviamente, são especulativas, né? Não tem como a gente pegar e ficar afirmando isso, né? Então, algumas coisas que eu falei aqui, né? E deixei claro que algumas coisas são simplesmente especulativas, né? Que parece apontar para isso, e outras coisas não, né? Outras coisas são de fato bíblicas e dentro daquilo que a Bíblia realmente revela. Amém, meus queridos? Então estamos juntos. Semana que vem, então, eu vou falar sobre os livros apócrifos, certo? Nossa, é tanto tema para ser tratado, né? Então, semana que vem, vou falar sobre os livros apócrifos. Então já coloque na tua agenda aí, semana que vem nós estaremos aqui. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus, qualquer dúvida me chame lá no meu perfil ou aqui pela Gólgota mesmo, que o pessoal aqui me manda lá depois e eu respondo com muito prazer. Amém? Deus os abençoe, um beijo em seus corações. Obrigado por estarem aqui até agora. Tchau, tchau.